Políticas públicas de assistência farmacêutica. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma política farmacêutica nacional é um compromisso com um objetivo e uma guia para a ação. Expressa e prioriza as metas de médio e longo prazo estabelecidas pelo governo para o setor farmacêutico e identifica as principais estratégias para alcançá-las. Fornece uma estrutura dentro da qual as atividades do setor farmacêutico podem ser coordenadas. Abrange os setores público e privado e envolve todos os protagonistas no âmbito farmacêutico. Nesta linha do tempo mostra-se aspectos históricos da assistência farmacêutica. Em 1977, a 30ª Assembleia Mundial da OMS aprovou a Meta Saúde para Todos no ano 2000. Ainda em 77, a OMS publicou a primeira lista de medicamentos essenciais. A lista modelo foi revisada 11 vezes e aproximadamente 156 países adotaram listas de medicamentos essenciais. Já em 78, na Conferência Mundial sobre Atenção Primária em Saúde em Alma-Ata, na antiga União Soviética, foi ratificada a meta de saúde para todos e a atenção primária deveria ser usada como uma estratégia fundamental para alcançar essa meta. A criação do Programa de Ação de Medicamentos da OMS deu em 1981 com a missão de diminuir a morbimortalidade das doenças mais comuns. Medicamentos essenciais segundo a OMS são aqueles que satisfazem as necessidades prioritárias de cuidado de saúde da população. Enquanto que o conceito de uso racional de medicamentos considera que existe quando os pacientes recebem os medicamentos apropriados à sua condição clínica, em doses adequadas às suas necessidades individuais, por um período de tempo adequado e ao menor custo possível para eles e sua comunidade. Nestas imagens, vemos eventos históricos que impulsionaram a criação do SUS. Uma manifestação do movimento sanitarista lutando pelo Sistema Nacional de Saúde. Em outra, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, com participação social como evento catalisador da criação do SUS. Por último, uma imagem dos deputados constituintes que elaboraram a Constituição do Brasil de 1988. No Brasil, optamos pelo recorte a partir da criação da Central de Medicamentos, SEMI, e em 1971, ano em que foi formulada a primeira Relação Nacional de Medicamentos Especiais, RENAME. Entretanto, não foi atualizada, conforme recomendação da OMS. A RENAME somente seria atualizada de 1983 a 1998. E paralisada até 2006, quando foi retomada sua atualização. Os anos de 78 e 79 foram marcados pelo movimento sanitarista, que requeria mudanças na saúde, como parte do processo de transição da ditadura militar para um Estado democrático. Os anos de 1988 e 1990 foram notabilizados pela promulgação da Constituição Federal e a criação do SUS, por meio da Lei nº 8.080 de 1990. De 1996 a 1997, dois eventos importantes ocorreram: o início da municipalização da saúde, ou seja, a descentralização da gestão da saúde, e a desativação da SEMI, que deixou um legado de corrupção e ineficiência, cujo papel nunca se concretizou. De 1995 a 2007, vários eventos são importantes de relatar. Primeiro, em 95 a lei que criou o Programa Nacional de Combate à AIDS, que veio a se tornar um modelo de cuidado aos pacientes portadores do vírus HIV, no mundo. Em 98, o Ministério da Saúde homologou a Portaria da Política Nacional de Medicamentos, que será esmiuçada posteriormente. Em 99, foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, responsável por ações de vigilância que são de responsabilidade da esfera federal. Em 2003, um marco histórico foi a Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica, que catalisou a homologação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, de 2004, pelo Conselho Nacional de Saúde. Entre 2006 e 2007, foram criados os blocos de financiamento específicos para medicamentos. Para assegurar o acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao menor custo possível, os gestores do SUS, nas 3 esferas de governo, e atuando em estreita parceria, deverão concentrar esforços no sentido de que o conjunto das ações direcionadas para o alcance deste propósito estejam balizadas pelas diretrizes que serão apresentadas a seguir. A primeira diretriz é a adoção da relação de medicamentos essenciais, que determina: integram o elenco dos medicamentos essenciais aqueles produtos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população, nas formas farmacêuticas apropriadas, e comporão uma relação nacional de referência, que servirá de base para o direcionamento da produção farmacêutica e para o desenvolvimento científico e tecnológico, bem como para a definição de listas de medicamentos essenciais nos âmbitos estadual e municipal, que deverão ser estabelecidas com o apoio do gestor federal e, de acordo com a situação epidemiológica respectiva.
A reorientação da assistência farmacêutica significava reorientar o modelo de assistência farmacêutica vigente à época, para que não se restringisse à aquisição e à distribuição de medicamentos. As ações incluídas nesse campo da assistência teriam por objetivo implementar, no âmbito das 3 esferas do SUS, todas as atividades relacionadas à promoção do acesso da população aos medicamentos essenciais. Neste caso, deveriam estar fundamentadas na descentralização da gestão, na promoção do uso racional dos medicamentos, na otimização e na eficácia do sistema de distribuição no setor público, no desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução nos preços dos produtos, viabilizando, inclusive, o acesso da população aos produtos no âmbito do setor privado. A assistência farmacêutica no SUS englobará as atividades de seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição, controle da qualidade e utilização, nesta compreendida a prescrição e a dispensação, o que deverá favorecer a permanente disponibilidade dos produtos segundo as necessidades da população, identificadas com base em critérios epidemiológicos. Em relação à promoção do uso racional de medicamentos, a PNM de 1998 indicou atenção especial à informação relativa às repercussões sociais e econômicas do receituário médico, principalmente no nível ambulatorial, no tratamento de doenças prevalentes. Especial ênfase ao processo educativo dos usuários ou consumidores acerca dos riscos da automedicação, da interrupção e da troca dos medicamentos prescritos. Também quanto à necessidade da receita médica, no tocante à dispensação de medicamentos de venda sob prescrição ou de controle especial. Paralelamente, todas essas questões seriam objeto de atividades dirigidas aos profissionais prescritores dos produtos e aos dispensadores. E ainda, promover a adequação dos currículos dos cursos de formação dos profissionais de saúde, que culminou com a formação de farmacêuticos generalistas, com formação também para atuar no SUS. Outros princípios da PNM: desenvolvimento científico e tecnológico, promoção da produção de medicamentos, garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, desenvolvimento e capacitação de recursos humanos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma política farmacêutica nacional é um compromisso com um objetivo e uma guia para a ação. Expressa e prioriza as metas de médio e longo prazo estabelecidas pelo governo para o setor farmacêutico e identifica as principais estratégias para alcançá-las. Fornece uma estrutura dentro da qual as atividades do setor farmacêutico podem ser coordenadas. Abrange os setores público e privado e envolve todos os protagonistas no âmbito farmacêutico. Em relação às ações para a promoção do uso racional de medicamento, de acordo com a PNM: elaboração de campanhas educativas, registro e uso de medicamentos genéricos, construção de formulário terapêutico nacional, formação e ações de farmacoepidemiologia e farmacovigilância, capacitação de recursos humanos. A política de assistência farmacêutica foi resultado da mobilização social a partir da primeira Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica. A política foi homologada pela Resolução nº 338, de 6 de maio de 2004, do Conselho Nacional de Saúde, que tem integrantes do controle social. Entre os princípios da PNAF, é importante sublinhar que faz parte da Política Nacional de Saúde, com a garantia dos mesmos princípios, como universalidade, integralidade e equidade. Envolve ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, garantindo os princípios da universalidade, integralidade e equidade. Diferentemente da Política Nacional de Medicamentos, a Política de Assistência Farmacêutica previu o cuidado farmacêutico com os pacientes, contemplando a necessidade de auxiliar o paciente, no momento em que ele tem o último contato com um profissional de saúde, antes de se auto-administrar o medicamento. Assim sendo, a PNAF contemplou a interação farmacêutico-paciente, nunca antes contemplada nas diretrizes de saúde, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. E contextualiza a interação com o paciente, que deve considerar as concepções dos seus sujeitos, respeitando suas especificidades biopsicossociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde. Entre os eixos estratégicos da Política Nacional de Assistência Farmacêutica estão a garantia de acesso e equidade às ações de saúde, incluindo, necessariamente, a assistência farmacêutica. Qualificação dos serviços existentes, em articulação com os gestores estaduais e municipais, nos diferentes níveis de atenção. Descentralização das ações, com definição das responsabilidades das diferentes instâncias gestoras, de forma pactuada e visando a superação da fragmentação em programas desarticulados. Desenvolvimento, valorização, formação, fixação e capacitação de recursos humanos.
Utilização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, RENAME, atualizada periodicamente, como instrumento balizador das ações no âmbito da assistência farmacêutica. Chama-se atenção para outras duas diretrizes da PNAF, que são: implementação de forma intersetorial, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, de uma política pública de desenvolvimento científico e tecnológico, envolvendo os centros de pesquisa e as universidades brasileiras, com o objetivo do desenvolvimento de inovações tecnológicas que atendam os interesses nacionais e às necessidades e prioridades do SUS. E construção de uma política de vigilância sanitária efetiva que garanta a segurança no uso de medicamentos. E para finalizar, as referências desta aula, que são as políticas de medicamentos e de assistência farmacêutica. Importante chamar a atenção sobre a atualização constante destas diretrizes para o acesso dos medicamentos no Brasil, tanto no setor público quanto privado.